Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sobre cada um que está aí conectado, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sejam muito bem-vindos ao nosso Menorá Online, esse momento onde nós temos aprendido nas quintas-feiras sobre a Palavra de Deus, temos nos aprofundado no conhecimento bíblico, renovado a nossa mente, para que nós possamos viver toda a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Eu quero te incentivar nesse momento, meus irmãos, para que você possa pegar esse link agora e compartilhar com o máximo de pessoas. Por que isso? Porque essa é uma ferramenta onde nós podemos estabelecer o reino de Deus. Tudo o que se diz a vida cristã é sobre os interesses de Cristo. E o interesse de Cristo é que nós possamos fazer discípulos. Como nós podemos fazer discípulos? Muitas vezes enviando o link para que a pessoa possa chegar ao conhecimento da verdade e a verdade a liberte. Quantas vezes nós que estamos aqui conectados já não fomos abençoados por uma mensagem que nós recebemos no YouTube, de um ministro, enfim. Isso é a presença de Deus, é a palavra de Deus que gera transformação, cura, libertação. E eu quero te incentivar a você fazer isso. Pega esse link, vai lá no grupo de WhatsApp, seleciona aí os seus familiares, os seus amigos, e vamos juntos estabelecer o reino de Deus e vivermos toda a vontade de Deus, todos os nossos dias, porque Deus tem planos incríveis e transformadores para nós. E faz parte destes planos de Deus a gente espalhar a mensagem do Evangelho. Nós fomos chamados para poder espalhar boas novas, boas notícias. É isso que é o Evangelho. Não só isso, mas também é isso. É o anúncio de uma boa notícia. A boa notícia de que Jesus veio, Ele morreu por nossos pecados e para que nós pudéssemos nos reconectar a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós podemos fazer isso nesse momento. Eu quero te incentivar a fazer isso. E eu quero desejar também para você que está entrando aí agora, a paz que excede todo o entendimento sobre a sua casa, sobre o seu lar. Eu quero orar agora nesse momento, mas antes eu quero declarar o reino de Deus aonde você está aí conectado. Receba o toque do Senhor. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está sobre nós. Portanto, que a presença do Espírito Santo possa vir sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, onde você se encontra agora, receba o toque do Senhor. E vamos orar para que nós possamos iniciar a mensagem aqui. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, Senhor, uma noite transformadora, uma noite que estava no coração de Deus, na criação de todas as coisas. O Senhor já sabia que nós estaríamos aqui nessa noite. Eu oro para que em nome de Jesus, cada pessoa que está conectada agora, cada pessoa que está recebendo esse link, cada pessoa que recebeu essa mensagem, que não é uma mensagem de uma pessoa para uma pessoa, não, é uma mensagem de Deus para os nossos corações, é a mensagem do Espírito Santo para nós, é Jesus, é a Bíblia, é a voz de Deus falando conosco. Pai, eu oro para que em nome de Jesus nós possamos ouvir a sua palavra nessa noite, absorver e colocar em prática. Eu oro para que toda distração vá embora em nome de Jesus, para que nós possamos nos livrar agora de toda distração, em nome de Jesus. Nós queremos nos livrar de toda distração, de todo pensamento duplicado, de todo ânimo dobre, agora em nome de Jesus, que caia por terra e nunca mais volte em nome de Jesus. Nós declaramos a paz que excede todo entendimento, o foco naquilo que realmente é importante nesse momento, como aquelas mulheres que escolheram, uma delas, quando Jesus chegou na casa dela, ela escolheu a boa parte. Senhor, Maria escolheu a boa parte. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que nós possamos escolher a boa parte nessa noite, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a focarmos naquilo que é eterno, e eu oro em nome de Jesus para que caia por terra todo pensamento, pensamento de ansiedade, sentimentos de ansiedade. Vai embora agora em nome de Jesus. Nós carregamos diante de Deus os nossos pensamentos, os nossos anseios, as nossas
os nossos problemas, as nossas situações e circunstâncias, nós carregamos diante de Ti e nós recebemos a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. E agora, a partir de agora, nós declaramos que o que vai ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos, é tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso nós pensamos, na palavra de Deus para nós, na voz de Deus para nós. Em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Glória a Deus. Nós temos feito aqui uma série de parábolas. Nós entendemos que isso estava no coração de Deus e o Espírito Santo falou conosco sobre fazer uma série de parábolas. As parábolas de Jesus contêm ensinamentos muito importantes que nos transformam. Contém ensinamentos muito importantes que nos traz vida, que nos traz a revelação de Cristo para nós, a revelação do reino de Deus. E nessa noite nós vamos falar sobre a parábola do juiz iníquo. É uma parábola muito conhecida, mas nós vamos aprender algumas coisas com essa parábola. E eu quero primeiramente te pedir, vai reproduzir aí na tela, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, nós vamos ler do versículo de 1 a 8. Lucas 18, versículo de 1 a 8, e nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento, que diz o seguinte, vamos lá. Diz o seguinte, versículo 1, vamos lá. Disse-lhes Jesus: uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E aí ele faz uma pergunta: embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Essa palavra nos transforma, Pai. Nós oramos para que possa haver compreensão da sua palavra. Espírito Santo nos ajuda a pregarmos a sua palavra, nos ajuda a comunicarmos aquilo que está no coração de Deus nessa noite. A nossa oração é que venha o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e que nós possamos aprender juntos, todos esses ouvintes que estão online, todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo depois. Senhor, nós oramos para que a sua presença seja liberada sobre elas e para que haja entendimento, para que haja conhecimento da verdade, e a verdade nos liberta em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos fazendo uma série de parábolas e se você tem alguma curiosidade ou você não viu as outras, você pode ver. Nós falamos sobre algumas parábolas até esse momento e agora nós vamos falar sobre a parábola do juiz iníquo. Olha só, imagine isso comigo. Jesus, ele está aqui nesse momento e aqui são as palavras de Jesus. Ele está ensinando essas pessoas como viver o reino de Deus. O reino de Deus já era chegado nesse momento. Jesus já estava lá. Por que o reino de Deus era chegado? Porque o rei estava lá. O rei chegou, então o reino também chegou. Então imagine isso comigo, Jesus estava reunido com aquelas pessoas e ele começa a ensinar por parábolas, ele começa a dar exemplos para que pudesse haver clareza quanto à sua mensagem e ao seu objetivo, para que houvesse conexão com aquilo que estava no coração de Deus para nós e para as pessoas daquela época. Então, essa parábola, ela fala sobre Deus e sobre oração.
Nós temos 3 parábolas na Bíblia que vai falar sobre o tema de oração. Todas elas no Evangelho de Lucas, que é a parábola do amigo incomodado à meia-noite, a do juiz iníquo e a do fariseu e do publicano. Essas parábolas, elas abordam mais as atitudes que devemos de ter ao orar do que a forma de como devemos orar. Então, além de ela falar de oração, ela vai nos dizer como nós devemos de fazer essa oração e o que nós devemos de fazer com a oração, e nós vamos falar sobre isso. E a importância das parábolas de Jesus é algo inestimável, porque em nenhuma parte dos escritos sagrados nós vemos, em nenhuma outra parte dos escritos sagrados, nós vemos a vitalidade, a relevância e a utilidade dos ensinamentos do mestre de uma forma tão clara quanto as parábolas. Jesus usou as parábolas justamente para trazer entendimento, para que pudesse se tornar fácil a comunicação. Na verdade, Jesus estava comunicando aquilo que estava no coração de Deus. Por isso que nós vemos Jesus falando, olha, em todo momento ele está dizendo o seguinte: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu não falo aquilo que eu quero falar, não, mas eu falo aquilo que o Pai está falando. Então Jesus, ele está comunicando através das parábolas de forma clara, de forma palpável, de forma aonde a gente pode tocar e viver e entender. Jesus, ele está revelando o caminho, ele está revelando a cultura do céu, e através das parábolas nós podemos aprender, nós podemos crescer, nós podemos nos desenvolver, nós podemos fazer aquilo que está no coração de Deus e viver uma vida plena e completa com os ensinamentos do nosso mestre, amém? Então, o que é uma parábola? A gente sempre tem falado isso para a gente não esquecer em relação a isso. É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Mas para a gente iniciar aqui, eu quero falar umas coisas importantes aqui, das lições que essa parábola nos ensina, mas eu quero falar do contexto dessa parábola. Que contexto que estava e por que chegou nesse assunto? Olha só, lá no versículo 20, não precisam abrir, mas depois vocês podem conferir, no versículo 20 do capítulo 17, Jesus ele começa a falar da vinda do reino de Deus. Então ele vai começar, os fariseus começam a interrogar, as pessoas começam a interrogar ele, dizendo assim: Senhor, quando virá a promessa do Messias? Quando virá o reino de Deus? E aí Jesus ele responde uma coisa interessante. Ele responde assim: olha, o reino de Deus, ele não vem de forma visível, mas invisível. Olha só, se Jesus estava falando isso naquele momento, e ele ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado dentre os mortos, aonde se concretiza a manifestação do reino, é importante a gente enfatizar que o reino de Deus, e a gente aprende isso com Jesus, ele não vem com visível aparência, mas ele vem de forma invisível. E aí ele diz assim, ó, as pessoas vão dizer que ele está ali, outros vão dizer que ele está lá, mas eu quero dizer uma coisa, o reino de Deus está no meio de vós. Por quê? Ele estava falando dele mesmo, ele estava falando que a promessa de Deus, do Pai, já estava se cumprindo, porque o questionamento aqui das pessoas e dos fariseus era: Senhor, quando virá o reino do Messias? Quando virá o reino do Eterno? E aqui nós aprendemos uma primeira lição, que nós devemos de entender que o reino de Deus, ele já é chegado, ele está aqui agora, ele está na sua casa, com a sua família, aonde você for. Se você já está salvo mediante a fé em Cristo Jesus, você já tem um relacionamento com Deus, você já está vivendo o reino de Deus. Porém, nós precisamos entender e renovar a nossa mente para que nós possamos perceber o reino de Deus. Olha só um parênteses aqui. Judas foi um homem que andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, viu o Messias fazendo grandes coisas, mas ele não conseguiu perceber a divindade de Jesus.
Isso é muito sério, meus irmãos. E é isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando assim, ó, é chegado o reino de Deus. É chegado agora. Por quê? Porque o rei chegou e ele é o rei. Aonde o rei está, tem até uma música que fala isso. Aonde o rei chega, o reino também chega. Então, Jesus ele está falando de uma forma escatológica aqui. Ele está falando de um poder, de uma promessa de Deus que estava se cumprindo naquele momento, mas os fariseus não estavam enxergando. Então, ele começa a desenvolver isso, e aí ele já começa a falar sobre a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E aí ele vai desenvolvendo essa conversa ali com aquelas pessoas, aí ele vai falar sobre os sinais, ele dá 2 sinais, o de Noé, ele vai falar assim, olha, quando o Filho do Homem voltar, olha só, vocês estão tão preocupados com a vinda do Messias, mas Jesus já estava falando do retorno do Messias, porque o Messias já estava ali, já era uma realidade do reino. Então, uma das coisas que a gente aprende aqui, nesse contexto, é que Deus já está fazendo grandes coisas nesse mundo. E muitas vezes nós estamos tão focados nos jornais, nas más notícias, nos problemas, nos maus políticos, e nós não estamos focados na verdade do Evangelho. E aí sabe o que pode estar acontecendo, meus irmãos? Nós estamos gastando tempo com aquilo que não é, com aquilo que não faz parte do nosso Senhor. Então, fica muito claro isso, e aí Jesus, ele começa a falar aqui algumas coisas importantes, ele fala dos sinais, e aí ele vai falar, olha só, Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e ninguém acreditou em Noé, e Noé entra na arca e veio o dilúvio. Aí ele fala de Ló, que é o segundo sinal, onde as pessoas estavam ali na cidade, comendo, bebendo, vendiam, compravam, plantavam, e aí ele falou que de repente caiu fogo do céu e destruiu todos porque Ló saiu da cidade. E aí ele começa a falar da volta do Filho do Homem. Como será a volta do Filho do Homem? Como um ladrão que chega à noite. Ele começa a falar sobre isso. Então, aqueles homens, em vez de eles estarem esperando o Messias em oração, focados em Deus, eles já estavam insatisfeitos. Eles já estavam reclamando, eles já estavam interrogando, o Messias estava diante deles, mas eles não sabiam que aquele era o Messias. E esse é um dos problemas, meus irmãos. Deus está fazendo grandes coisas nessa terra. Eu conheço pessoas e a gente tem recebido pessoas na nossa comunidade, a gente tem visto também através de YouTube e também de conexões que nós temos, Deus está levantando missionários, Deus está curando enfermos, libertando cativos, trazendo vistas aos cegos, mas será que nós só estamos focados naquilo que Deus não está fazendo? Ou nós estamos focados naquilo que Jesus está fazendo? Então, isso é para nós pensarmos. E aí Jesus, ele começa a desenvolver isso. Então, ele vai chegar no momento aonde ele fala a parábola do juiz iníquo, que é onde a gente vai desenvolver aqui. Então, Jesus aqui, ele começa a desenvolver essa parábola, e aí ele começa a falar aquilo que nós lemos. E aí, eu quero trazer 3 pontos importantes para a gente aprender com essa parábola. Qual o ensino dessa parábola? O que ela nos ensina? A primeira coisa, olha só, o primeiro ensino dessa parábola, ela nos ensina que nós devemos de orar. Olha só, meus irmãos, por que é importante falarmos disso hoje? Porque a oração, parece que os cristãos em si, Jesus estava falando sobre isso. Primeiramente, ele começa dizendo uma coisa importante. Ele começa dizendo o seguinte, no versículo 1, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Olha só que interessante, o que é esmurecer? Primeira coisa, é perder o ânimo, é desanimar. Jesus está falando assim, nós temos um dever. E qual é o nosso dever? Orar sempre. A oração é uma das principais, não a principal, mas existe também a meditação bíblica, mas a oração é a forma de
como nós podemos nos comunicar com Deus. É um diálogo com Deus. Olha só, e o que é interessante é que essa parábola que está nos ensinando que nós temos um dever de orar, Jesus, ele começa sendo muito claro aqui. A Bíblia é clara. Olha só, a Bíblia, ela diz o que ela diz. A Bíblia, ela não quer dizer, ela diz o que ela diz. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E Jesus, ele nos deu o dever de orar sempre. Ele não nos deu o desejo de orar sempre, meus irmãos. Olha isso é muito importante. Por quê? Porque qual a diferença de um dever e qual a diferença de um desejo? Um dever é um compromisso, é um comprometimento. Então, se você entrou para a salvação, eu quero te dizer uma coisa: Deus está te chamando para a oração. Nós temos que ter uma vida de oração, é o que Jesus está dizendo aqui. Olha só, sabe qual era o problema aqui desse contexto? Os homens tinham parado de orar, eles tinham esquecido do relacionamento com Deus e eles só estavam focados na promessa de Deus. Esse era o problema aqui. O problema era que quando nós paramos de orar, quando nós deixamos de viver uma vida de oração, nós começamos, sabe o que acontece, meus irmãos? Nós começamos a viver insatisfeitos. Ah, não, meu trabalho não está bom, a minha igreja local não está boa, sabe, o culto de domingo não foi bom. Não. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Primeiramente, nós não temos que dar nota no culto. Por quê? Porque nós somos todos sacerdotes, cultuando a Deus, e somente um pode dar nota no culto, que é Jesus. A igreja só deveria de ter uma cadeira. Por quê? Porque somente Jesus deveria de estar sentado dando nota no culto e não nós dando nota no culto. Então, olha só, ele está nos ensinando o seguinte, que nós temos um dever de orar sempre, meus irmãos. Não é orar só uma vez, não é orar somente na semana do jejum e da oração, não é orar somente quando nós temos uma conferência, ou quando nós estamos perto, ou quando nós temos um projeto, um plano. Não, isso é muito bom também, mas Jesus está nos ensinando que nós devemos de orar sempre. É isso. E o que é interessante é que não é um desejo. Jesus não nos deu um desejo. Não, por quê? Porque desejo é vontade. Vontade passa, mas dever é compromisso. Dever é comprometimento, é necessidade. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é isso. E o que é orar? Orar é falar com Deus. Orar, uma pessoa que experimentou a salvação, que experimentou a presença de Deus, ela não vive sem oração. Ela nunca vai viver sem oração, mas em oração. Olha só, pela oração, Deus realiza os seus propósitos na terra. Quantas vezes nós olhamos para a Bíblia e nós vemos Jesus passando noites em oração? Olha só, meus irmãos, se o próprio Filho de Deus, o Messias, ele passava noites em oração, como nós queremos obter o favor de Deus, viver a presença de Deus, a graça de Deus, viver os planos de Deus, sem ter uma vida constante de oração? Não faz sentido, a conta não fecha, não é assim que funciona nesse reino. Nesse reino, nós precisamos ter um dever de orar, mas orar sempre. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos. E nós aprendemos a primeira lição nessa parábola, que nós temos um dever de orar, e orar sempre. Olha só, a oração é uma forma de Deus atender às nossas súplicas e necessidades. Jesus fala sobre oração, e olha que interessante, Jesus certa vez, quando ele está ali no monte, no Sermão do Monte, ele vai ensinar sobre oração, e ele diz uma coisa muito interessante, quando a gente conecta aqui agora, o Espírito Santo está falando, e aí ele diz o seguinte, olha só, quando vocês orarem, vocês vão orar da seguinte forma, e tem um momento dessa oração do Pai Nosso, que ele vai dizer assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Por que será que Jesus, ele não falou, o pão nosso de cada dia nos dar por toda a vida? Por quê? Porque a oração na mente de Jesus e na cultura do céu é uma arma tão poderosa, é uma arma tão eficaz, tão eficiente, tão transformadora, conecta e puxa o céu para a terra de certa forma, sabe o que, meus irmãos? De que Jesus está falando assim, olha, ore pedindo o pão de hoje e amanhã volte para pedir o pão de amanhã. Ou seja, a oração é uma forma simples de nós manifestarmos a nossa salvação. A oração é um estilo de vida, a oração é uma necessidade, e é tão necessidade que o próprio Messias passava noites de oração. Que o próprio Messias vivia em oração à noite e de dia ele curava os enfermos, libertava os cativos, trazia vistas aos cegos e apregoava o ano aceitável do Senhor. Sabe, quando nós não vivemos uma vida de oração, o que pode estar acontecendo? O reino de Deus pode estar chegando e nós podemos estar desapercebidos daquilo que Deus está fazendo. Sabe, muitas vezes você pode estar aí no seu trabalho, você pode, até alguns anos atrás, Deus te disse assim, eu vou te dar um trabalho, uma família, eu vou te dar um negócio, um empreendimento, uma empresa, e Deus te deu mesmo, mas você perdeu o fogo de vida, de oração, você perdeu a sua comunicação com Deus, que até mesmo as suas, aquilo que Ele te deu, você já está insatisfeito com aquilo que Ele te deu. Sabe, meus irmãos, quando nós começamos a viver insatisfeitos na nossa vida, é porque a nossa vida está faltando Deus. É porque a nossa vida está faltando Jesus, sabe? Eu quero dizer uma coisa importante aqui, que eu ouvi nessa semana e que fez muito sentido e vai encaixar aqui agora. Amy Winehouse, uma mulher muito rica, que fazia sucesso, que vendeu todos os seus CDs, que foi uma cantora muito cheia de talento, que tinha todo o dinheiro do mundo, ela morreu de overdose praticamente. Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque nada pode preencher o nosso coração, nem dinheiro nenhum deste mundo. Michael Jackson, quando morreu, tinha um castelo, ele tinha dinheiro, ele tinha fortunas, ele tinha tudo que ele queria, mas ele não tinha, ao mesmo tempo, ele não tinha nada. Ele vivia em depressão, cheio de problemas. Por quê? Porque nós só podemos ser completos e satisfeitos quando nós estamos em oração. Quando nós estamos em oração. Por quê, Sandro? Porque estar em oração é estar em relacionamento com Deus constantemente. Estar em oração não é você falar sozinho, é você falar com o Deus que o reino dele invisível já está aqui, e é você aguçar as suas percepções em relação àquilo que está no coração de Deus e viver aquilo que está no coração de Deus. Nós não podemos ser preguiçosos quanto à vida de oração. A oração é uma conversa de inteligência com Deus. A Bíblia vai dizer orar sem cessar. Nós precisamos queimar por oração. Então, a oração, ela é uma liberdade e não um fato. Ela é uma liberdade e não um fardo. Olha só, mas como nós podemos orar? Nós podemos orar conforme a Bíblia nos ensina. Nós podemos orar separando um tempo de oração. Quando você entra no teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você pode orar em todos os momentos, mas é muito importante ter um momento onde você para tudo e você vai ouvir a voz de Deus, e você vai orar a Deus, e você vai passar tempo de oração a Deus. Então isso é muito importante. Talvez você não consiga por causa do seu horário, talvez você fala assim, Sandro, mas eu não vou conseguir manter uma vida de oração porque eu acordo muito cedo, mas você pode acordar mais cedo para que você possa passar tempo em oração.
É imprescindível, meus irmãos. Faz parte da vida cristã viver uma vida de oração. Não existe uma forma específica. Você precisa abrir o coração para Deus e se relacionar com Deus. Ou seja, a oração é você falar, ouvir e responder a Deus com atitudes práticas. Isso é oração. E uma das coisas que o Espírito Santo tem falado conosco nos últimos dias é que nós muitas das vezes queremos acessar lugares aonde a nossa oração não ainda chegou. Isso nunca é possível. Nós primeiro precisamos acessar lugares em oração. E depois que nós geramos isso em oração, nós temos a permissão de Deus, o favor de Deus e a presença de Deus para entrar em lugares. Então, esse é o primeiro ponto. Jesus está nos ensinando, e essa parábola, que nós temos um dever de orar. O segundo ponto, a parábola nos ensina que nós, além de orar, nós devemos de perseverar na oração, sermos insistente naquilo que oramos. É isso que o texto está mostrando. Aquela viúva chegou e por causa, a parábola em si, o elemento principal dessa parábola é a insistência, é a importunação daquela viúva. E é isso que nós aprendemos. Orar é bom, sim, meus irmãos, mas nós devemos de perseverar na oração. Não adianta nós orarmos hoje. Nós saímos agora do Menorá Online e eu vou viver uma vida de oração, e isso é bom, nós temos que começar, mas nós temos que perseverar na oração. Nós temos que insistir com Deus. Não é vãs repetições, não é sobre isso, mas é você importunar. É isso que o texto está nos ensinando. Olha só, embora ele está falando ali de um contexto de reino, nós temos que persistir na oração, pois a oração é um relacionamento com Deus, e perseverar é um ato de maturidade. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Deus está mais interessado em nos fazer filhos maduros do que realizar os nossos sonhos e desejos. Eu fico vendo muitas vezes com meu filho ele é uma criança imatura. Claro, é uma criança com certeza imatura, mas ele é muito insatisfeito com as coisas, ele quer as coisas na hora dele, e eu falo, não, agora não é hora disso. Então ele começa a reclamar e ele fica chato, e eu falo, meu Deus, que a paz que excede todo entendimento possa guardar o meu filho agora. Mas é isso, a imaturidade, ela só vive em reclamação, a imaturidade, ela vive insatisfeita, e Deus está interessado em nos desenvolver como filhos maduros. Anota isso, Deus está interessado em nos fazer filhos maduros. Olha só, algumas coisas a gente percebe e muitas das vezes são coisas importantes. Por exemplo, quando você recebe um parabéns de uma pessoa, e muitas das vezes você recebe um parabéns e a pessoa diz assim, olha, parabéns pelo seu aniversário e que Deus realize todos os desejos e sonhos do seu coração. Isso é muito bom, isso é uma educação, e são palavras boas. Mas Deus não realiza sonhos e desejos do nosso coração que não estejam alinhados com a vontade dEle. Deus não realiza sonhos e desejos do nosso coração que não estejam alinhados com os interesses de Cristo. Por quê? Porque qual é o interesse de Cristo? Que venha o seu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, além de nós orarmos, meus irmãos, nós temos que perseverar na oração. O processo de perseverança, o processo de importunação, como aquela viúva fez, como o objetivo dessa parábola é nos ensinar a perseverar em oração. Não só orar, mas perseverar, permanecer em oração. Isso mostra que Deus não é o gênio da lâmpada. Como assim, Sandro? Deus não fica realizando desejos, não é a gente chegar, Deus, eu quero isso, e Ele já te libera. Não. Não é sobre isso. Ele está mais interessado em desenvolver a nossa maturidade. Olha só, o versículo 4 fala disso. Ele vai dizer, todavia, como esta viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha me molestar. Olha só, o que é importunar?
Olha só, aqui é uma diferença. Importunar no texto original é mostrar, é argumentar, é conversar, é desenvolver uma conversa. Ou seja, aquela mulher, o que ela estava fazendo ali? Ela ia diante daquele juiz, e ali são algumas coisas interessantes. O juiz era iníquo, não respeitava a Deus e nem aos homens. Olha só isso. Jesus está trazendo uma situação extrema aqui. Porque ele não respeitava a Deus e nem os homens. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ama o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse cara era o inverso de tudo. Ou seja, Deus diz, ama o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E nós estamos vendo um juiz aqui que Jesus está... na verdade, ele está ilustrando nessa parábola, nós estamos vendo um homem mau e muito mau. Mas a importunação da mulher trouxe a execução, trouxe o atendimento daquela causa. Ele falou assim, eu preciso julgar isso, cara. Não dá. E olha só. E o que é importunar? É argumentar, é mostrar, é conversar. Ou seja, perseverar na oração não é a gente fazer vãs repetições. O que é fazer vãs repetições? É você ficar assim. É como se você ficar assim, Senhor, me dá meu carro. Aí amanhã você fala, Senhor, me dá meu carro. Senhor, me dá meu carro. Não. Não é isso. Isso é vãs repetições. O que é você perseverar na oração e importunar? É o que Jesus está nos ensinando aqui. É você dizer o seguinte, por exemplo, dentro do contexto do reino. Senhor, olha só, Senhor. O Senhor prometeu que voltaria para buscar a sua igreja e nós estamos aqui e os dias são maus. Senhor, nós precisamos que o Senhor venha, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Ou seja, quando você tem algum projeto diante de Deus, você precisa argumentar, essa argumentação, essa importunação. Jesus está dizendo que nós vamos ser respondidos nessa importunação, Ele está mostrando que você importunar, argumentar, desenvolver uma conversa, vai trazer a realização daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então fica claro aqui que é um desenvolvimento de Deus a vida de oração na nossa vida. Olha só, um desenvolvimento de Deus. Ou seja, vãs repetições, por um outro lado, é nós ficarmos repetindo as coisas, que não tem nada a ver, coisas que não tem necessidade. Mas a oração perseverante, ela é argumentação, é falar sobre isso, é fomentar isso, é fazer como Jacó fez. Jacó, ele disse, eu não te deixarei ir até me abençoares, porque eu tenho uma missão. Entende o que eu estou dizendo, meus irmãos? É isso. Colossenses 4:2 vai dizer o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Olha só, quando nós não oramos, nós começamos a viver em gratidão, meus irmãos. Nós começamos a viver em satisfação. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, persevera na oração e vigia com ações de graça, porque uma coisa complementa a outra. Romanos 12:12 vai dizer o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. É sobre isso. Então nós aprendemos no primeiro ponto que nós temos um dever de orar sempre e nunca desanimar e nunca desmorecer. Segundo ponto, nós temos que, além de orar, permanecer na oração, importunar, ser insistentes na oração com Deus. Não insista com o seu marido para ele mudar, minhas irmãs, ou meus irmãos com as suas esposas, ou até mesmo com o teu chefe. Insista com Deus e mude você também. É isso, a oração muda a nossa vida. Terceiro ponto, que a parábola nos ensina, que a nossa oração será respondida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Olha só, e no versículo 7 ele vai dizer o seguinte: não fará Deus justiça? Jesus dá o exemplo daquele juiz que não respeitava a Deus e nem aos homens, não temia a Deus e nem aos homens, e que ele era iníquo. Iníquo quer dizer que havia iniquidade nele. Tanto que quando nós vamos ver Jesus, o único momento que ele vai falar de iniquidade, ele vai falar que Satanás é iníquo. Ou seja, ele está comparando aquele juiz como se fosse o oposto. Como se fosse o oposto de tudo.
é a situação mais, vamos dizer assim, é uma situação extrema. Jesus está dizendo o seguinte, então ele mostra esse cenário, e aí depois ele vai dizer o seguinte no versículo 7, ele vai dizer o seguinte, ó, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Olha só, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha só, aqui nós aprendemos uma coisa, que nós seremos respondidos na nossa oração, mas não no nosso tempo. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ou seja, nós estamos no Cronos, Deus está no Kairos. O Cronos é o tempo cronológico, ou seja, é o ano, é o mês, é o dia, é a semana. Mas o Kairos é o tempo de Deus. A Bíblia vai dizer que para Deus um dia é como um ano. Então, o que nós precisamos entender aqui? Deus não está demorando, Deus está vindo no tempo certo, meus irmãos. Nós devemos de orar sempre, perseverar na oração e acreditar que nós seremos respondidos. Por quê? Porque Ele é justo e Ele fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Embora, meus irmãos, está parecendo demorado, sim, pode estar parecendo demorado você ser defendido, a sua oração ser respondida, as orações que estão alinhadas com o reino de Deus. Digo-vos depressa que Ele fará justiça. Então, esse é o caminho para que nós possamos receber graça e favor de Deus e para que nós possamos viver como filhos amados de Deus. Mas existe uma forma prática de fazer isso. E como? Como que nós devemos de fazer isso? Como que nós devemos de entender que a nossa oração será respondida? Isaías 40, versículo 31 vai dizer o seguinte, presta atenção, olha só. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Salmos 27, 14 vai dizer o seguinte, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha só, nesses dois versículos tem algo em comum aqui, que o Espírito Santo chamou a nossa atenção, esses dois versículos vai dizer o seguinte, espera no Senhor e não do Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Então, para que você possa entender que a sua oração será respondida, e para que você possa estar presente quando ela for respondida, você precisa estar no Senhor. Não é esperar do Senhor, é esperar no Senhor, é esperar em relacionamento. Então tudo aqui que nós estamos lendo aqui, estamos estudando nessa parábola, resumindo e concluindo aqui, que nós precisamos estar no Senhor e na força do seu poder. E concluindo aqui, meus irmãos, contudo, ele diz o seguinte, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele está fazendo uma pergunta. E aí, essa pergunta vem para nós nessa noite. Talvez nós estamos aqui nesse Menorá Online e talvez nós estamos vivendo uma temporada onde nós perdemos a esperança de viver uma vida de oração. Talvez você perdeu a esperança, aquele fogo de Deus que queimava no seu coração e a sua vida de oração, você desanimou, ou seja, parece que você já não é mais a mesma pessoa, mas o Espírito Santo, Ele está mandando perguntar e Ele está fazendo uma pergunta para nós aqui. Será que nós deixamos de acreditar que tudo é possível àquele que crê? Como o Senhor vai nos achar com fé no nosso coração quando Ele vier retornar? Mas como Ele tem nos achado nos nossos dias? Olha só, nós precisamos estar atentos a isso. Nas Escrituras nós vemos Deus falando com Jeremias diretamente. Nós vemos Jesus falando a Paulo, mas hoje o Espírito Santo diz à igreja que somos nós, constantemente, diariamente, e nós precisamos despertar nessa noite para aquilo que está no coração de Deus, e eu quero orar com cada um de vocês que está aí nessa live agora,
e também está assistindo esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque a sua palavra sempre é como um espelho. Nós olhamos e vemos as nossas imperfeições. A sua palavra é a verdade que nos transforma, sabe? Não existe transformação sem verdade. A verdade, quando está diante de nós, nos transforma. E nós te agradecemos, Espírito Santo, porque nós estamos sendo transformados. Pai, eu oro para que em nome de Jesus a nossa vida de oração volte a pegar fogo nessa noite. Eu oro para que em nome de Jesus os meus irmãos possam agora serem tocados por fogo de Deus, por uma vida de oração incansável, por fome e sede, por mais de Ti, Senhor. Nada está perdido diante de Ti. O Seu reino, Ele é chegado. O Senhor está fazendo grandes coisas em muitos lugares. Nós precisamos renovar a nossa mente, para que nós possamos viver todos os dias a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, eu oro e declaro em nome de Jesus, Senhor, poder transformador e poder